Bom, boa noite, boa tarde, bom dia. Sou Arthur Henrique e eu vou falar sobre alguns tópicos do trabalho teórico de prática de eletromagnetismo. Bom, a gente vai começar falando sobre um resumo da história do eletromagnetismo e mais na frente vamos discorrer sobre outros temas. Para começar a falar de eletromagnetismo, a gente precisa primeiro entender qual é a importância do eletromagnetismo no nosso dia a dia, né? O eletromagnetismo está presente hoje em dia em quase praticamente tudo que a gente está interagindo, seja ele diretamente ou indiretamente, o eletromagnetismo está afetando a gente. Por exemplo, quando você faz uma ligação, sintoniza um canal de TV, ou se não você faz um raio-x, enfim, a gente está utilizando do eletromagnetismo, né? E, enfim, qualquer meio eletrônico hoje em dia utiliza, tem um pezinho ali de eletromagnetismo envolvido, seja ele em sua construção, ou seja ele para entender o funcionamento, né? Para que ele funcione corretamente, teve que ter a base fomentada no eletromagnetismo. Bom, o eletromagnetismo inicialmente não existia. Inicialmente a gente tinha dois grandes mundos da física, um era a elétrica e o outro era o magnetismo. Só que bem antes disso acontecer, por volta de 600 a.C., né, a gente tinha um cara lá na Grécia Antiga que chamava Tales de Mileto, né? Esse cara ele foi o primeiro, né, o pioneiro a estudar a relação entre a eletricidade e o magnetismo. Isso se deu por conta de um material bem interessante, um pouco resinado, que é o âmbar, né? É uma história bem clássica, eu acho que todos já estão cientes de como se deu essa história, mas ela é bem interessante, porque foi ela que deu o pontapé inicial ali para aguçar essa curiosidade, aguçar esse interesse pelo que estava ocorrendo ali. Ou seja, ao se esfregar a âmbar com pele de carneiro, observou que penas eram atraídas. Então isso era uma coisa surreal, né? E durante todo o período ali, até se fomentar bases científicas, bases matemáticas para se conseguir entender o que realmente estava acontecendo, foram surgindo várias lendas que aquilo ali era o éter que fazia aquilo ali, aquela força oculta, né? Era o éter. Enfim, eram forças místicas que governavam essas interações. Bom, enfim, hoje em dia a gente sabe que não é bem assim. Mas, além do Thales, em todo o decorrer dessa história que a gente vai falar aqui, magnetismo e eletricidade eles caminharam ali lado a lado, mas nunca juntos, né? Eles estavam de um lado você tinha um desenvolvimento ali pelo magnetismo, cada vez mais uma pesquisa envolvida, um interesse maior, e por outro lado a eletricidade também foi avançando, avançando. O magnetismo começou a ser explorado, por exemplo, nas navegações dos chineses. Eles exploravam bússolas, eles sabiam que você pegar um pedaço de metal e um certo metal e você deixar sobre uma folha boiando, ele apontava sempre para a mesma direção. Rochas, por exemplo, onde tinha muita atividade vulcânica, percebia que havia uma atração de certos metais para aquelas rochas. Aí, enfim, também foram descobertos os polos magnéticos. Você começou a se perceber que ao se quebrar um ímã, se obtinha um polo norte, um polo sul, enfim, começou a se ter essa postulação do magnetismo. Por outro lado, também houve uma postulação maior ali por conta, né, do desenvolvimento maior na área da eletricidade. Mas, como eu falei, eram dois mundos separados. A gente vai ver isso. Bom, ali por volta de 1706 a 1790, foi a vida de Benjamin Franklin, esse cara que também é fantástico, conhecidíssimo na história da eletricidade. Bom, ele ficou bem famoso porque ele propôs a experiência para detectar a eletricidade de um raio, né? Que foi quando ele empinou uma pipa segurando uma chave de pendurada. Não, né? Não é recomendado fazer isso. Bom, ele postulou que só havia um tipo de eletricidade, né? Positiva, um tipo de eletricidade em quantidade diferente, positiva ou negativa,
e também propôs o princípio de conservação da carga elétrica. Então, aqui já estava começando a haver um entendimento maior da eletricidade, onde já sabia que só existe dois tipos de cargas, né? Positiva ou negativa. Assim como eu falei, lá no magnetismo também estava havendo essas postulações, só havia dois tipos de polos possíveis no ímã, o polo norte e o polo sul. Pouco mais à frente, quando a gente fala de Hans Christian Ørsted, esse cara ele deu o pontapé inicial ali no eletromagnetismo. Esse cara ele percebeu o eletromagnetismo. De que forma? Fazendo alguns estudos com corrente elétrica, ele percebeu que quando um fio carregado, quer dizer, um fio que estava circulando uma corrente elétrica, era colocado próximo a uma bússola, o mesmo implicava em uma mudança nessa bússola. Ou seja, se eu tinha uma corrente fluindo da esquerda para a direita, essa bússola se orientava para a direita. O mesmo ocorreu, você tinha uma corrente fluindo da direita para a esquerda, essa bússola se orientava para a esquerda, né? E isso foi de fundamental importância para aumentar os estudos do eletromagnetismo, né? E ele concluiu que correntes elétricas podem criar campos magnéticos. Isso foi de suma importância para trabalhos futuros, como que a gente vai ver de André Marie Ampère. Esse cara é conhecidíssimo, inclusive o fluxo de cargas recebe o nome dele, Ampère, né? É uma unidade do SI. Bom, esse cara, ele começou seus estudos bem cedo, né? Por volta ali dos seus 12 anos, 11 anos, ele já estava atuando. Era um cara brilhante já. Bom, ele ficou famoso após ele publicar um estudo, mais ou menos em 1820, onde ele postulou quatro tópicos, vamos dizer assim, acerca do eletromagnetismo, né? Muito importante. Que são eles: as ações de uma corrente ficam invertidas quando se inverte o sentido da corrente. Há igualdade nas ações exercidas sobre um condutor móvel por dois outros fixos, situados a igual distância do primeiro. A ação de um circuito fechado ou de um conjunto de circuitos fechados sobre um elemento infinitésimo de uma corrente elétrica é perpendicular a esse elemento, e com intensidades constantes, a interação de dois elementos de corrente não mudam quando suas dimensões lineares e suas distâncias são modificadas em uma mesma proporção. Alguns tópicos aqui que eu gostaria de destacar desses postulados de Ampère, por exemplo, é o primeiro, que ele fala: as ações de uma corrente ficam invertidas quando se inverte o sentido da corrente. Ou seja, por exemplo, voltando no experimento do Ørsted, onde ele pegou, eu falei, ele pegou a corrente elétrica, ou seja, uma corrente elétrica fluindo da direita para a esquerda, orientava a bússola de um jeito, e o vice-versa. É basicamente isso que ele está falando. De acordo com o fluxo da corrente elétrica, a ação dela também muda. E o tópico 4 ele também é bem interessante, que ele fala o seguinte: ele fala que com intensidades constantes, ou seja, você tem uma corrente constante aqui, as interações desses elementos, não importa se você aumenta o tamanho, você diminui, se você afasta, eles a intensidade constante, as interações dos elementos de corrente não mudam quando suas dimensões lineares são e suas distâncias não, são modificadas em uma mesma proporção. Ou seja, não há alteração nesses elementos quando se tem um fluxo de corrente constante. Né? Posterior, e com base nos estudos de Ampère, George Simon Ohm, cara conhecidíssimo também, postulou algumas algumas leis extremamente importantes, né, muito úteis, que basicamente a primeira lei de Ohm, né, que diz o seguinte: que a intensidade da corrente elétrica que percorre um condutor é diretamente proporcional à diferença de potencial e inversamente proporcional à resistência elétrica do circuito. Ou seja, a lei de Ohm, né, é o famoso VRI, ou seja, a tensão é igual a resistência vezes a corrente. Um fato interessante é que a primeira lei de Ohm é essa, VRI, só que não foi a primeira lei a ser descoberta por ele. A primeira lei descoberta por ele, na verdade, é a segunda lei de Ohm, né,
que é que estabelece ali a questão da resistência de um condutor, vai relacionar a sua seção transversal, a sua condutividade e o comprimento do condutor. Então, essa foi a primeira lei a ser descoberta e, posteriormente, ele formulou essa que veio a ser a primeira lei. Bom, mais à frente a gente vai tratar de Michael Faraday, um cara também muito importante para a área do eletromagnetismo. Esse cara ele criou a noção de campo elétrico e magnético, estabeleceu uma relação entre campo elétrico e magnético, descobriu o fenômeno de indução eletromagnética responsável pelo funcionamento de motores elétricos e transformadores. Suas descobertas possibilitaram o desenvolvimento das equações do eletromagnetismo por James Clerk Maxwell. Bom, a gente vê que isso é muito interessante ver, porque a história do eletromagnetismo ele é na verdade, toda a história da ciência e da física ela é muito linda, porque ela segue essa questão de escadinha, né? De bloquinho. Cada pessoa varia, coloca um bloquinho e a outra vem e consegue, em cima daquele bloquinho ali, criar outro bloquinho e assim a coisa explode e a gente tem teorias brilhantes. Bom, e como não pode deixar de ser importante, porque esse cara foi fantástico para a questão do eletromagnetismo, ele formulou, por exemplo, pegando o gancho da primeiro postulado aqui de Faraday, as ações de uma corrente ficam investidas quando se investe no sentido. Não, na verdade, o quarto postulado aqui, né, com intensidade constante, quando ele fala que você tem uma corrente constante ali, você não tem alteração na interação. E Faraday, ele vem a provar isso de que forma? Quando você, por exemplo, nessa imagem aqui, a gente tem uma bobina, né? E aqui ele está representando, na verdade, ele está passando um ímã, né? Se você passa um ímã para lá e para cá, essa corrente, né, ela vai tender a ficar uma corrente alternada. E no caso, você pegar um ímã e passar ele em um único sentido, no caso, seria equivalente. Você passar ele em um único sentido, essa corrente ela fica constante. Né? Isso vale o inverso também. Você tem uma corrente constante, um condutor, você tem um campo magnético fixo, você tem uma corrente variável, você tem um campo eletromagnético fixo, variável. Você tem uma corrente variável, você tem um campo eletromagnético variável. E isso é de suma importância para os transformadores, porque a lei de indução de Faraday é isso. O que ele percebeu? Ele percebeu que ao se passar um ímã em uma bobina, a mesma induzia uma corrente elétrica. Né? Então aí que nasceu as bases dos motores elétricos e dos transformadores, que é essa questão de você conseguir induzir corrente elétrica. O mesmo vale o seguinte: você tem uma corrente elétrica e você está variando ela em uma bobina, você tem outra bobina ali, você consegue induzir uma corrente elétrica também naquela outra bobina. Só que a mesma tem que ser variável. Pode ser um campo eletromagnético fixo, porque não vai ter indução. Bom, chegando no James Clerk Maxwell, ele foi um cara muito importante por conta que ele postulou as famosas equações de Maxwell, onde basicamente ele pegou 4 postulados que foram desenvolvidos durante a história e fomentou isso em equações, né? São as famosas equações de Maxwell, que podem ser representadas tanto na forma diferencial quanto na forma integral. A gente ter uma noção assim de como a grandiosidade das equações de Maxwell é que são lei, né? Na verdade, a lei de Gauss, por exemplo, a primeira equação de Maxwell é a lei de Gauss, a segunda é a lei de Gauss para o eletromagnetismo, a terceira lei da indução de Faraday e a quarta é a lei de Ampère com correção de Maxwell. O que acontece? Essas equações são tão importantes porque foram graças a essas equações que foi possível calcular, por exemplo, a velocidade da luz, né? E, enfim, então Maxwell foi esse matemático brilhante que conseguiu
postular essas equações. Não são equações nada fáceis, né? É cálculo extremamente avançado, cálculo diferencial integral, né? Mas foi de muita importância para o eletromagnetismo. Bom, ainda assim nessa pegada do eletromagnetismo, eu quis aqui fazer um grande resumo do que foi o eletromagnetismo, do que veio a ser o eletromagnetismo, e como eu falei lá no começo, que magnetismo e eletricidade, eles andavam em caminhos separados. Então foram ter desenvolvimentos aqui da eletricidade, foram ter desenvolvimentos aqui do magnetismo. Chegou uma hora que um cara, Christian Ørsted, percebeu que tinha essa interação, e a partir disso aí as coisas foram só caminhando juntas e cada vez mais avançando, né? E tudo que a gente for falar daqui para frente tem como base o eletromagnetismo. A gente for falar de luz, a gente vai falar de eletromagnetismo. A gente for falar de raios catódicos, a gente vai falar que tem base no eletromagnetismo. Então, o eletromagnetismo realmente essa base, e é uma base extremamente sólida de muito tempo de fomento de conhecimento científico e empenho de grandes mentes, né? Bom, o próximo tópico que a gente vai discutir aqui é a invenção da lâmpada elétrica, como que ela se deu a lâmpada elétrica, né? A lâmpada elétrica foi inventada por esse cara aqui, Thomas Edison, cara fantástico, inventor brilhante, empresário, engenheiro, cara muito fantástico, teve mais de uns 1.900 invenções patenteadas por ele, cara muito fantástico mesmo. Bom, 141 anos atrás, uma lâmpada brilhou pela primeira vez durante 48 horas seguidas, e o grande responsável se chama Thomas Edison. Então a lâmpada ela foi inventada há mais de 141 anos atrás, cara. Então a gente pensar assim, a base que ele não teve, né? O que acontece é que, na verdade, a invenção da lâmpada elétrica, ele viajou para um laboratório na França, e lá ele teve contato com alguns de seus colegas e falaram para ele que isso ia revolucionar, que ele tinha que criar isso, porque isso ia, né, ia revolucionar. E assim ele fez, cara, voltou ali para sua sala de invenções e se dedicou, se debruçou e conseguiu. Bom, para chegar ao desenvolver da lâmpada como a gente conhece, não como a gente conhece hoje em dia, porque hoje em dia a gente tem N modos de lâmpada, tem lâmpada de LED principalmente, lâmpada fluorescente, lâmpada incandescente. A lâmpada incandescente foi a que foi desenvolvida por Edison, né? Inicialmente, dizem, né, os livros dizem que ele tentou 1000 vezes, foram 1000 tentativas, na milésima ele conseguiu que a lâmpada ficasse acesa por 48 horas seguidas. Porque até então ele conseguia o brilho, porém era um brilho muito rápido, então não era viável comercialmente aquilo, né? Se tem uma lâmpada que dura 1 hora, não é viável. Então, e dentro disso ele utilizou diversos materiais, até chegar em um que foi não foi tungstênio, foi platina. A platina foi a que mais deu resultado para ele, que foi as 48 horas seguidas ali brilhando, né? Mas até então ele tinha utilizado diversos materiais, inclusive também algodão carbonizado. Ele se mostrou muito útil também, né? Ele apresentou um tempo bom. E hoje em dia a gente tem diversos materiais. Bom, seguindo. Em 1879, Edison criou a lâmpada incandescente, seu primeiro invento comercialmente viável. Para fazê-la funcionar, desenvolveu um sistema de distribuição elétrica para luz e força, inclusive geradores, motores, soquetes de luz, caixa de junção, fusível de segurança, condutores subterrâneos e outros dispositivos. Você vê que o cara, além de inventor, o cara tinha visão. Por quê? Ele inventou a lâmpada e com isso, obviamente, teve que inventar todo o outro aparato, como é que a gente vai distribuir isso, como é que a gente vai ligar isso, como, né? Então você vê que a visão de mercado que o cara tinha
não era pouca, né? Não era para pouco. O cara inventa um negócio e inventa a solução. Como é que se diz? Ele causa um problema e inventa a solução, vende a solução. E é isso. Nesse caso não foi um problema, né? Foi uma puta de uma solução, por conta que ele iluminou nossas noites, né? Seguindo, o próximo tópico é o raios catódicos, a descoberta dos raios catódicos. Também é importante a gente falar qual foi a importância dessa descoberta dos raios catódicos, né? Por que ela foi tão importante. Basicamente, raios catódicos, o que a gente pode se dizer? Eles propagam-se aproximadamente em linha reta, atravessam pequenas espessuras de materiais, são desviados por um campo elétrico ou um campo magnético e permitiram a descoberta do elétron. A gente vai ver como. Eles foram descobertos mais ou menos ali em 1838 por Michael Faraday. Em um de seus experimentos, ele induzia um campo elétrico em um gás ionizado. Gás ionizado e em rarefeito, né, quase que no vácuo. E ele percebeu que ao conduzir uma corrente elétrica nesse gás que estava ionizado, esse gás se acendia, esse gás ficava incandescente. Então daí foi que começou a surgir a questão do tubo de raios catódicos, começou a se surgir os estudos em cima desses efeitos. No início não foi dado esse nome de raios catódicos, né? Isso foi descoberto lá, mas por volta de 1876 por Julius Planck, onde ele que deu esse nome porque a gente sabia que a luz, quando você tinha um tubo, no caso aqui até as imagens dos tubos, esse aqui é um tubo de raio catódico, esse aqui no caso é um tubo de Crookes, né? E aqui diversos outros modelos, vamos utilizar aqui o modelo de Crookes, que era o seguinte, quando você tinha a ionização aqui, ó, que você tinha um cátodo e um anodo, né? Um positivo e um negativo. Então, quando você aplicava a corrente elétrica nesse cara, se formava um brilho lá no cátodo. Por isso, o nome de raios catódicos, né? Porque a luz, a luz se formava ali no cátodo daquele cara. Bom, mas qual foi a importância desses raios catódicos? Né? Qual foi a real, assim, a real importância da descoberta desses caras? Bom, a descoberta desses raios catódicos possibilitaram diversas coisas, por exemplo, como a descoberta do elétron, né? E a discussão de raios catódicos, tubo de raios catódicos, ocorreu com uma dessas descobertas, que foi a descoberta do elétron, lá em 1897, por Thomson, né? Mas também ele possibilitou diversas outras coisas. Por exemplo, ao se ionizar o gás, a gente consegue criar uma lâmpada. Então, que hoje em dia até temos, que são as lâmpadas fluorescentes, tem uma imagem dela aqui, e ela segue o princípio de tubo de raios catódicos. Você aplica uma corrente elétrica em um gás que é rarefeito. No caso das lâmpadas fluorescentes, é o mercúrio, algum outro elemento que eu não estou me lembrando, mas eu sei que tem mercúrio. Outra coisa também que foi base foi por meio do tubo de raios catódicos, foi isso aqui é a imagem do primeiro raio-x feito, o primeiro raio-x feito, e o primeiro raio-x feito foi também, os raios-x foram descobertos graças a um experimento com raios catódicos, né? Então, hoje em dia não, né? Mas os primeiros televisores e monitores também utilizavam o princípio dos raios catódicos, né? A gente tem uma imagem aqui, aonde esse postulado aqui, ó, são desviados por um campo elétrico com um campo magnético. Essa é a base de um monitor de CRTV. Também o CRTV remete a catódicos, raios, tudo, né? Tudo de raios catódicos. Onde você tem a emissão de um feixe por uma alta tensão, inclusive era muito perigoso quando alguém ia dar manutenção em uma televisão, tinha que se assegurar que o circuito estava totalmente desenergizado, porque era uma alta tensão, cerca de 2.000 volts, 4 kVA, para você conseguir conduzir esses elétrons e chocar eles na tela.
Então, quando eles se chocavam com o material, eles brilhavam. Então, o que você tinha? Você tinha a emissão desse raio, aqui na base na base do tubo você tem a emissão do raio, e aqui no meio aqui você tem os mecanismos de deflexão. E aí é que entra a questão do CRTV, que é muito interessante, você tem o horizontal e o vertical. Então, por meio de você conseguindo orientar esse cara, e você orientava esse cara rapidamente, você conseguia varrer toda a tela. E aí surge os primeiros televisores, os primeiros monitores. Até hoje em dia a gente vê, se não for numa casa antiguidades, a gente encontra monitores desse tipo ainda. Né? Bom, a outra descoberta muito interessante, que foi a descoberta do elétron, foi graças aos experimentos de Thomson com o tubo de raios catódicos que ele descobriu o elétron. Como é que se deu isso? Por exemplo, aqui no tubo de Crookes, não sei se vai dar para ver direito, mas a gente tinha aqui uma ventoinha que podia se mover. E quando a gente energizava esse cara, esse tubo, essa ventoinha, quando você conseguia emitir os raios catódicos, essa ventoinha se movia. E isso, obviamente, remetia que esse raio ele era composto por partículas. Mas que partículas são essas, né? Pô, isso aqui é luz, como assim? Ah, né? Enfim, Einstein ainda não tinha feito seu postulado que a luz se comporta como onda e partículas. Na verdade, a luz é composta por partículas que são os fótons. Einstein ainda não tinha publicado esses seus estudos, né? Então, isso intrigou bastante. E aí, com os estudos de Thomson, né? A gente tinha já os modelos atômicos, então tudo uma coisa foi casando com a outra, então descobriu-se que, na verdade, a gente tinha emissão de elétrons, né, do cátodo para o anodo, por meio desse gás ionizado, se emitia elétrons e descobriu-se que o elétron é uma partícula, né, partícula atômica. Então, essa foi a grande importância aí do tubo de raios catódicos. Beleza? Agradeço demais. Boa tarde, boa noite, bom dia. Muito bem. Então agora, no tópico 4, vamos ver o modelo atômico de Thomson. As bases teóricas e experimentais, com as quais Thomson formulou seu modelo de átomo. Então tudo começa com o experimento dos raios catódicos. Aqui no tubo de Crookes, né, é criado, né, um campo eletromagnético. E o que se observa com isso? É que o feixe dos raios catódicos, ele se inclina, né, para o polo positivo, tanto uma ligação aqui elétrica, né, quanto quando se tem um campo magnético. Então, por exemplo, se aproxima-se um ímã daqui, com polo positivo, né, você observa que esse feixe de raios catódicos, ele se aproxima desse polo positivo. O que sugere, né, que esses raios catódicos têm uma carga negativa, né, que futuramente vai ser chamada por Thomson, né, de elétron. E com essa descoberta do elétron, o que antes estava em vigor, né, por meio do modelo atômico de Dalton, que o átomo é indivisível, né, cai por terra. Então, o átomo não é indivisível, ou seja, o átomo, né, maciço, lá do modelo de Dalton, pode ser dividido em outras partes menores, que são os elétrons. Aqui. Outro ponto aqui importante é sobre os elétrons, né, serem partículas, né, ou seja, terem massa. E como que foi atestado isso? Colocaram, né, uma ventoinha aqui no tubo de Crookes e quando se ligava aqui, né, o dispositivo, essa ventoinha, ela
era movimentada, né? Então, era movimentada do cátodo para o ânodo, ou seja, né, eu diria que eles saíam, né, esses elétrons saíam, né, do cátodo para o ânodo. E assim observou, né, que eles têm massa. Seguindo aqui, outra descoberta assim, importante de Thomson foi essa relação carga-massa, né, Q sobre M. Então, ele descobriu, né, com esse valor aqui, né, 1,7 vezes 10 elevado a 11 coulombs por quilograma. E o que podemos tirar, né, desse valor? É um valor alto, grande, né? Que ou a carga Q é muito grande, ou a massa M é muito pequena, certo? E Thomson, ele sugere certo, que é a massa, né, que é bem pequena, o que causa o que resulta nesse valor aqui. Nos experimentos, né, de Thomson, ele faz também com o íon de hidrogênio, né? Então, ou seja, né, o átomo de hidrogênio sem um elétron, né? Então, o que sobra? Né, o próton, que seria depois nomeado, né, pelo mesmo Thomson. E o que ele descobre? Ele faz aqui nessa relação carga-elétron, né, massa, e compara, né, com a carga-massa, relação carga-massa do íon de hidrogênio. E ele descobre o quê? Que essa relação carga-massa de hidrogênio é 2 vezes maior, né, do que do elétron, né? Então, aqui, ou a carga, né, é menor, né, ou a massa daqui é menor que essa, certo? E aí, novamente, ele supõe que seja a massa, né, que causa essa diferença de proporção. Né? Então, aqui, né, sugere que o elétron é mais leve, 2 vezes mais leve, né, que o íon de hidrogênio, o próton. Além disso, ele também testa com materiais diferentes, né? Então, ele troca, né, o cátodo, o ânodo, e faz com outros materiais, e essa relação continua a mesma, né? Relação carga-massa continua a mesma. Ou seja, a partícula, ela é, entre aspas, universal, né? Ela está presente em toda a matéria, em qualquer material, né? E por fim aqui, sendo o átomo neutro, né, as quantidades de elétrons e prótons devem ser as mesmas, né? Então, com isso tudo, né, com toda essa base teórica, todos os experimentos, Thomson, ele cria o seu modelo de átomo, né? Que é essa esfera, né, carregada positivamente, né, e que em volta dela está incrustado os elétrons. Passando aqui, então, para o tópico 5, né, experimento de Millikan. O experimento de Millikan, que consiste, né? Ele como se fosse um barril aqui, né? Em que nessa parte era borrifado óleo, né? E essas gotas, né, de óleo eram carregadas negativamente, né, por um raio-x, né, uma bomba de raio-x aqui. Essas placas, né, elas são carregadas eletricamente, ou seja, aqui há um campo elétrico, né? Aqui nessa placa superior
né? Tá o polo positivo e aqui polo negativo. E por fim tem um microscópio aqui que é escalado, né? Ele, na verdade, tem uma escala graduada, com a qual é possível, né, medir a velocidade que a gota de óleo cai, né? E com isso, né, Millikan, ele descobre a carga do elétron. Então vamos ver aqui os cálculos que Millikan fez, né, para descobrir a carga do elétron. Bom, primeiro, ele, né, pegando a gota parada, né, então como ele colocou um campo elétrico lá, ele podia ajustar esse campo elétrico, fazendo com que se igualasse à gravidade, né, ou seja, a gota de óleo, ela permanecia, né, parada no ar assim. Então ele iguala aqui, né, a força elétrica com a força-peso, né? Então dá essa equação aqui. Mas a massa da gota, a gente não sabe, né? Então ele usa essa equação, né, da densidade e descobre, substitui, né, na equação a massa, né? Então fica assim. A densidade do óleo vezes o volume da gota, né, vezes a gravidade é igual o peso. Né? Mas aí o volume da gota a gente também não tem. E o que, que ele faz? Né? Ele supõe, né, sugere, coloca a gota como sendo esférica. E aí nós temos, né, a equação para o volume da esfera, que é 4 sobre 3 π r ao cubo. Então substitui aqui. E, além disso, né, há mais uma variável, que é o empuxo. Então, todo corpo que cai, né, sofre uma força contrária, né, em um fluido. E essa força é o empuxo. Então, ele calculou também aqui, né, empuxo sendo isso, e substitui aqui, né, no volume da gota, né, esse volume da esfera. Em seguida, né, tendo o peso, né, e o empuxo, ele descobre o peso real, né? Então, substituindo as equações do peso e do empuxo que descobrimos no slide passado, temos essa equação aqui. E organizando aqui os termos, tudo, colocando, né, esse termo em evidência, né, temos essa equação para o peso real. Só que aí não temos o raio, né, o raio da gota. Né? E como que o que Millian fez para descobrir esse raio? Ele iguala, né, o peso real com a força de arraste, que é dado pela lei de Stokes aqui. Então, temos aqui a força de arraste, sendo essa equação aqui, e aí só se substitui, né? Temos já a equação do peso real aqui, e igualamos aqui com a força de arraste, né? Com isso, né, passando o R para cá e depois os outros termos para lá, temos essa equação. Isolamos aqui o R, o raio da gota, e já temos a equação do raio da gota. E essas variáveis aqui, todos a gente já conhece. Então, ou seja, temos o raio da gota. Em seguida, né, se retoma aqui a equação inicial, né, que força elétrica igual o peso real, né, substitui aqui, e temos a equação, né, da carga. Todas as variáveis conhecidas, conseguimos ter o valor da carga. Mas essa carga ainda não é a carga do elétron. Né? O que ele faz? Ele faz inúmeras medições. Então, cada vez que ele borrifa lá, né, a gota é diferente, né, a massa da gota é diferente. E aí, ele tem que ajustar esse valor aqui do campo elétrico.
né? E aí, a cada tentativa, né, a cada medição, esse valor é diferente. E aí, depois de inúmeras medições, ele tira o MMC, mínimo múltiplo comum, né, desses valores. E a partir disso, ele descobre a carga elementar, que é a carga do elétron, né? A menor carga. E com isso também, né, tem-se que ela é quantizável, ou seja, Q é igual a NE, né? A carga é sempre o múltiplo dessa carga elementar, que é o elétron. Bom, passando para o tópico 6, temos aqui o experimento de Stern-Gerlach, né? Em que consiste esse experimento? Temos aqui, né, os átomos de prata, eles são lançados a um campo magnético não homogêneo e sua trajetória é desviada e a sua impressão fica nesse anteparo, né, aqui, certo? O átomo de prata, né, ele tem 43 elétrons, sendo que um elétron ele está na sua camada de valência, né? E esse um elétron, ele cria o campo magnético, né, do átomo. Bom, então naquela época, né, o que se esperava quando se fizesse esse experimento aqui? Que após o átomo passar, né, pelo campo magnético, sua trajetória seria alterada, mas seria de forma assim aleatória, né? E no final das contas, aqui no anteparo estaria uma mancha contínua. Isso era o que se esperava. Só que o que eles, né, observaram foi que se formavam duas manchas aqui. Né, essas duas manchas aqui em iguais proporções. Né? E aí depois, né, foi nomeado de spin. Né, spin up e spin down. Esse spin, ele não é formado, né? Esse campo gravitacional, ele não é o elétron que rotacionando sobre seu eixo forma. Né? Na verdade, o elétron ele não rotaciona. O spin seria uma propriedade intrínseca quântica. Ou seja, como a massa é uma propriedade intrínseca, né, o spin também. E é quântica, né? Porque a gente não tem uma outra coisa análoga, né? Na física clássica, né? Então é uma coisa bem assim estranha, né? Mas que possibilitou, né? Por exemplo, hoje os computadores quânticos, né? E ainda várias outras tecnologias que podem surgir a partir do estudo, né? do spin. Oi, meu nome é Gustavo, eu vou estar apresentando aqui o tópico 7, que é falar um pouco mais aí sobre César Lattes. César Lattes, que o nome completo dele é Cesare Mansueto Giulio Lattes, ficou mais conhecido como César Lattes aí na comunidade. Ele que nasceu em Curitiba no ano de 1924. Ele foi um grande físico brasileiro, teve diversas descobertas, diversas pesquisas muito importantes para a física não só brasileira quanto mundial. Ele foi fundador do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, um dos fundadores, né? E talvez de todas as suas pesquisas, suas atividades, a mais importante foi a descoberta da partícula meson pi, junto com outros dois cientistas, Giuseppe Occhianali e o físico britânico Cecil Frank Powell. Eles fizeram essa descoberta da partícula meson pi,
que deu início a uma nova era de pesquisas que foi a física da partícula. Essa pesquisa, inclusive, rendeu o prêmio Nobel para Cecil Powell, do ano de 1950. O César Lattes é uma das principais personalidades da física brasileira, da ciência brasileira, e ele foi uma das pessoas por trás da criação do importante Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, conhecido como CNPq. Devido a todas as suas pesquisas e todos os seus feitos, ele recebeu diversas homenagens. Entre elas aqui, eu anotei a Biographical Encyclopedia of Science, ele foi citado nessa revista, e também na Enciclopédia Britânica. E também, em 1965, ele recebeu o título de Doutor Honoris Causa da Universidade de São Paulo. Além de todas as homenagens, o CNPq deu seu nome Lattes ao seu importante sistema de registro científico. E esse foi um pouco aí do tópico 7 sobre o César Lattes. Então vamos para mais um tópico, o tópico 8, que vai tratar do LHC. Na tradução do inglês-português, LHC significaria Grande Colisor de Hadrons. Esse LHC que é o maior e mais poderoso acelerador de partículas do mundo. Ele fica localizado no Laboratório Europeu de Física de Partículas, que na sigla em inglês fica CERN, que é localizado na Suíça. Esse acelerador ele fica numa profundidade de 175 metros abaixo do solo. O formato dele é de um anel de 27 quilômetros, que é composto por ímãs supercondutores e diversas estruturas que servem para acelerar e aumentar a energia de partículas de átomos de hidrogênio ao longo do caminho do anel. Dentro desse acelerador, 2 feixes de partículas de alta energia, elas viajam perto da velocidade da luz antes de se colidirem, e é feita a colisão. Com isso, com essas colisões, o LHC consegue reproduzir as condições aproximadas que existiam em um bilionésimo de segundo do Big Bang. Toda essa situação, nesse ambiente criado, permitem diversos cientistas da comunidade europeia e do mundo usarem o LHC e as suas colisões de partículas para testar diversas coisas, entre elas as previsões teóricas de físicas particulares, da física particular. É por isso que o LHC é importante. Bom, então vamos para o tópico de número 9. Vai estar tratando do funcionamento de pilhas, também como mostrar alguns tipos de pilha. Sobre o funcionamento das pilhas. Bom, a pilha nada mais é do que um dispositivo que aproveita de reações químicas de oxidação e redução para gerar energia elétrica, gerar uma diferente potencial. E a energia elétrica a gente pode utilizar isso para acender uma lâmpada, usar um controle ou qualquer outra aplicação que as pilhas têm aí no dia a dia. Bom, essa reação de oxidação e redução é uma reação onde um elemento, uma placa metálica, vai oxidar, ou seja, vai perder elétrons, e uma outra placa metálica vai reduzir, que é ganhar elétrons. Numa pilha, o elemento que oxidou é chamado de ánodo e o elemento que reduziu é chamado de cátodo. E ao você ter esse cátodo e esse ânodo, você vai ter uma transferência de elétrons, de um metal para o outro, e essa transferência de elétrons vai ser direcionada por um fio, onde vai ser criada uma diferença de potencial, e assim, se esse fio for conectado numa lâmpada, por exemplo, é possível acender essa lâmpada. Como pode ser visto aí no slide, tem justamente esse exemplo, onde o zinco, uma placa de zinco está oxidando, uma placa de cobre está reduzindo, e tem essa transferência aí de elétrons por meio desse fio. A gente pode ver a equação química aí da
da equação de oxidação, onde são perdidos os elétrons, e a equação de redução, onde são ganho elétrons, e tudo isso se acumula nessa equação global, que também é possível ver. E assim é o funcionamento de uma pilha. Além do seu funcionamento, nós também podemos falar sobre os tipos de pilha. Como eu tinha introduzido anteriormente o cátodo e o ânodo, a diferença entre os tipos de pilha basicamente vai estar entre qual é o cátodo, qual é o ânodo, e isso vai alterar sua eficiência, dentre outras coisas. Os tipos de pilha que eu separei aqui foi a normal, a alcalina, a pilha de lítio-iodo e a pilha de mercúrio e zinco. Na pilha, vou ver, e assim é o funcionamento de uma pilha. Além do seu funcionamento, nós também podemos falar sobre os tipos de pilha. Como eu tinha introduzido anteriormente o cátodo e o ânodo, a diferença entre os tipos de pilha basicamente vai estar entre qual é o cátodo, qual é o ânodo, e isso vai alterar sua eficiência, dentre outras coisas. Os tipos de pilha que eu separei aqui foi a normal, a alcalina, a pilha de lítio-iodo e a pilha de mercúrio e zinco. Na pilha normal, a gente tem um ânodo formado por uma placa de zinco metálico, um condutor de grafite ali, que faz a transferência de elétrons, e um cátodo formado por uma pasta com cloreto de amônio, dióxido de manganês, água e amido. Para você ter noção da diferença, uma pilha alcalina possui uma estrutura basicamente idêntica à pilha normal, porém o ânodo é formado por uma placa metálica de zinco, cádmio e outros metais, enquanto o cátodo é formado por uma pasta composta por óxidos de alguns metais, na presença de cloreto de potássio, KCl, e não cloreto de amônio, como a pilha comum. Então, em vez de usar o cloreto de amônio, se usa o cloreto de potássio. E aí tem a pilha de lítio e iodo, que tem a diferença. A pilha normal e a pilha alcalina vão gerar uma diferença de potencial mais ou menos em torno de 1,5 volts, que mais praticamente a mesma coisa. A pilha de lítio e iodo vai acabar gerando uma diferença de potencial um pouquinho maior de 2,8 volts. Nesse caso, o ânodo é formado por uma placa de lítio e o cátodo é formado por um complexo de iodo. Também, para finalizar sobre esses tipos de pilha, a gente tem uma pilha de mercúrio e zinco. A diferença de potencial é mais ou menos ali a menor de todas essas quatro que eu falei. Vai estar em cerca de 1,35 volts. Nela ela é formada por um ânodo formado por uma placa de zinco e um cátodo formado por uma mistura pastosa de óxido de mercúrio. E aí foi falando um pouco aí, né, justamente sobre o funcionamento da pilha, como a pilha funciona e os diversos tipos de pilha. Que existem outros tipos, eu separei esses quatro aí que eu considerei mais importante. E é isso basicamente sobre as pilhas e sobre o tópico 9.